Olá, meus amores! Vamos novamente nos encontrar por aqui. Vamos falar sobre a sua lua crescente de hoje. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Já ativa aqui o sininho, se inscreve, essa coisa toda que vocês sabem. Eu sou Daniele Peixoto, astróloga e consteladora familiar. Aproveita e me segue lá no Instagram também para a gente poder ficar mais próximo, tá? E hoje a gente vai falar dessa lua crescente que tá assim bem interessante. Primeiro porque ela é uma lua crescente eclipsada. Sim, ela é aí a continuidade da fase lunar do eclipse de lua nova, que foi lá no signo de Áries, né? Essa lua crescente ela vai rolar no signo de Câncer, onde Sol e Lua, Rei e Rainha fazem aí um aspecto que a gente chama um diálogo, né? Eu gosto de dizer que os aspectos nada mais são do que os diálogos entre os planetas de quadratura, em que há um desafio, há uma tensão, é o momento em que aquela semente que foi plantada lá na lua nova tem que fazer força para sair da terra e para conseguir exteriorizar aquilo que ela deseja. Vamos então entender um pouquinho melhor o que essa lua crescente está nos proporcionando, quais são as oportunidades, quais são eventualmente também os desafios e como que a gente pode aproveitar? Vem comigo, bora compartilhar a tela aqui. Vou colocar para vocês o meu programa de astrologia para a gente trocar essa ideia juntas e juntos, certo? Esse aqui é um mapa para Brasília, tá? Então, para nós aqui do Brasil, o ascendente ficou no signo de Capricórnio, como vocês podem ver. A Lua está no grau 15 a 33 e, obviamente, o Sol está no mesmo grau, exato, né? Essa Lua crescente vai rolar às 23 horas e 14 minutos. É uma Lua crescente que tem o Marte aqui conjunto, né? O Marte está participando da Lua crescente. Lembrando que Marte é regente do signo de Áries, portanto, é dispositor desse Sol aqui. E olha só que interessante, né? A gente tem 2 sextis, a Lua e Marte, para Urano, tá? E temos aqui também o Urano fazendo bom aspecto com Vênus e Mercúrio e o nó do norte, né? Que estão todos aqui juntinhos no signo de Peixes. Já está um pouquinho distante de Saturno, Saturno não está conversando com Urano, o Saturno está conversando bem com Marte e com a Lua. Saturno está fazendo um trígono aqui com Marte e com a Lua, tá? Na verdade, com o Marte, né? Com a Lua ele não chega a pegar. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, gente, com a Lua ele já tá distante, mas tá fazendo um trígono com o Marte, tá? O que isso aqui traz pra gente? Primeiro que a gente tem que observar que quando temos um Saturno envolvido, a gente está falando daquilo que é a longo prazo, daquilo que tem solidez e capacidade de ser estruturado, de ter fundação, de ter base, tá? É óbvio que a gente tem aqui também um Quirón que está no signo de Áries, né? Fazendo quadratura com esse Marte, o Marte que está em Câncer, que a gente sabe que traz uma energia um pouco mais de defesa, um pouco mais de guardar as coisas, de reter as coisas. A Lua ela absorve, ela retém. Então a gente vai ter talvez um desafio interno de vencer as nossas próprias batalhas, as nossas próprias dores e feridas, né? Quirón, que fala muito sobre uma ferida no eu, na identidade, naquilo que eu enxergo que sou ou não capaz de fazer. E o que o Saturno está falando aqui? Ele está falando para o Marte, né? Marte, que é a força, que é o impulso, que é o movimento, que é o que traz a gana para a gente ir em busca. O Marte em Câncer, ele precisa sentir que se o emocional dele não estiver bem estruturado, não estiver bem trabalhado, se as raízes dele estiverem meio apodrecidas, ele tem dificuldade de fazer com que aquilo que ele deseja ganhe forma, inclusive dificuldade de ir em busca daquilo que ele deseja. Porque a questão inconsciente, a questão intangível, a questão sentimental acaba sendo a mola propulsora para tudo aquilo que ele faz ou não faz. E daí a necessidade da gente retomar os nossos processos internos e do quão bem trabalhados ou não eles estão, tá? E claro, né? Claro que a gente tem aqui a Vênus junto com o Saturno fazendo esse trígono para Marte, que estão dizendo o seguinte: olha, você pode e deve ir em busca dos seus sonhos, daquilo que tem relevância e significância para você. A Vênus em Peixes, ela busca algo que traga um prazer e uma satisfação muito mais sublime do que terrena. É sobre algo que toque de forma mais profunda, de forma mais latente,
algo que não seja passageiro e efêmero. Vênus em Peixes é sobre isso. E o Saturno aqui, o que ele está dizendo? Eu apoio esse movimento. Eu apoio aquilo que você quer fazer crescer. Eu apoio aquilo que você quer trazer para o mundo. Os seus sonhos, os seus ideais, desde que você tenha paciência, perseverança e maturidade. Porque o Saturno não tem paciência para aqueles que são novatos. E novatos, não me entenda mal, não é no sentido de quem está começando, é no sentido de quem não tem, não é nem novato a palavra, para quem não tem maturidade realmente, para quem não tem pulso firme consigo mesmo, para quem muitas vezes não sabe o que quer, para quem tem urgência e tem necessidade de ter as coisas bem resolvidas para ontem. Isso não é sobre Saturno. Saturno, a natureza de Saturno, ela é de longo prazo, ela é de estabilidade. E como vocês podem perceber, tem um desafio aqui também, né? O meio do céu tá abrindo no signo de Virgem e o Mercúrio tá aqui em Peixes, conjunto Saturno, conjunto Vênus, toda essa galera junto aqui, né? Em oposição ao meio do céu. O que significa? É um desafio, é um obstáculo. E qual que é esse desafio? É aquilo que tá ali no nosso mundo interno, onde essa galera toda tá. Todos eles aqui, né? Já, esses três aqui já na casa 4, que é uma casa análoga ao signo de Câncer, e o Saturno entre 3 e 4 já super podendo ser líder aqui também na casa 4. Ou seja, você tem que vencer a você mesmo. Não tem ninguém fora. Na verdade, aquilo que se espelha fora é também sobre você. Então é sobre vencer os seus medos, os seus receios, a sua necessidade, muitas vezes, de ter certeza das coisas para poder dar um passo, a sua necessidade de validação, o seu medo da desaprovação, as suas feridas internas, no seu emocional, no seu eu, a dificuldade de reconhecimento e de valor pessoal. Porque se você vencer isso, você tem a capacidade de galgar e de construir um legado, uma história, de construir algo que seja muito genuíno e muito autêntico. E por falar em autêntico, a gente tem, né, Urano aqui, fazendo bom aspecto com o Mercúrio, com Vênus, com Saturno, com Marte, né? Ele só não está conversando com a Lua aqui, que não dá orbe. Conversando com todos eles em bom diálogo. Dizendo que, ó, a chave, ele é a ponta, né, desses dois sextis e desse trígono aqui entre os dois. Quer dizer, é como se fosse um pequeno trígono que a gente tem aqui, né? Ele é a chave. E Urano é sobre o quê? É sobre romper, é sobre mudar, é sobre se reinventar, é sobre ser original, é sobre ser autêntico. É sobre ser verdadeiro consigo mesmo, antes de mais nada, consigo mesmo. E é sobre também se lembrar que em alguns momentos talvez você precise reajustar a rota. Talvez as coisas não saiam exatamente como você gostaria que saíssem. E no primeiro momento, talvez isso possa parecer algo que venha para atormentar e fazer com que tudo seja muito mais complicado do que você gostaria que fosse. Mas depende da forma como você enxerga. Não necessariamente. Às vezes aquilo que vem que faz você mudar, o próprio Urano está fazendo bom aspecto com o meio do céu. Né? Em que a gente tem aqui também esse sextil de Urano com Marte e o Marte com o próprio meio do céu. Que sugere que a gente tem a possibilidade de mudar trajetos, de mudar rotas. E às vezes essas mudanças, elas vão nos levar para o caminho que a gente tem que ir. Que no primeiro momento pode não parecer que é esse caminho, que é essa direção, mas no fim das contas é. No fim das contas, era exatamente esse movimento que você precisava para poder dar esse passo. Então, se permita ser quem você é. E se permita se reinventar. Se permita romper com as dores emocionais, de bagagem, de coisas aí que você carrega do seu passado, da sua infância, mas também daqueles que vieram antes de você, da sua família, medos, bloqueios, necessidade de pertencimento. Rompa com isso, faça